JB, hoje eu estou olhos nos olhos com o personal trainer do ano, eleito pela própria Sociedade Brasileira de Personal Trainer. Ele já publicou 7 livros e é diretor do Informa, Centro de Atividade Corporal. Eu falo com Luiz Antônio Domingues Filho. Luiz Antônio, prazer em receber você. E já me trazendo aqui o Manual do Personal Trainer Brasileiro. Bela obra, eu estava dando uma passadinha de olhos. Está na 4ª edição? É, a 4ª edição é um sucesso absoluto. Praticamente hoje é um livro que é adotado pela maioria dos profissionais de todo o Brasil, inclusive por alguns colegas de outros países também. Espetacular. E assim, se eu vou ler o seu livro com muita atenção, eu aprendo um pouquinho, porque eu preciso aprender, que eu ainda não me dediquei à ginástica, nada disso. É até vergonhoso nos dias de hoje, né? Ah, mas isso depende de cada pessoa. Acho que cada pessoa encontra o teu caminho de alguma forma. Esse livro ele é interessante porque ele sai um pouco do lado técnico e entra para o lado, vamos dizer assim, o lado comum. Prático. Bem prático. Então ele é um caminho. Aqui. Vou começar por aqui. Você tem várias especialidades. Você é professor no núcleo de pós-graduação da Unisanta, mestre em educação física, especialista em administração, engenharia, marketing e treinamento desportivo. Diz uma coisa para mim, em áreas tão diferentes, como elas se completam? Na verdade, hoje o profissional, ele não pode ser só especialista só em determinados assuntos. Verdade. Porque, na verdade, quem trabalha como autônomo, você se torna uma empresa, você é SA. Então você tem que ter uma noção dessa parte administrativa, essa parte de gestão, você tem que ter noção de vendas, negociação, ao mesmo tempo eu lido com treinamento, ao mesmo tempo eu lido com o lado do ser humano. Então eu tenho que ter várias informações para poder agir da melhor forma possível e para poder atendê-lo também. Então essas áreas, para qualquer profissional, ela se torna importante. E eu descobri isso logo cedo, que me favoreceu bastante, até para... porque assim, esse favorecimento em termos de poder atingir um público tão distinto e tão diferente, mas ao mesmo tempo em comum. Fantástico, eu também penso como você, não dá para ficar paradinho hoje com uma coisa só no tempo e no espaço. O que você acha que o levou a conquistar o título de personal trainer do ano? Foram vários fatores. Primeiro, a escolha da minha faculdade. Quando você escolhe uma faculdade, embora você é muito jovem, você tem que pensar o que vai acontecer lá na frente. E eu já tinha desde cedo eu já sabia o que eu queria fazer e como queria fazer. E quando eu entrei na faculdade, eu não queria ser mais um, eu queria ser um. E para ser um, você tinha que diferenciar um pouco dos demais. Então tudo aquilo que eu observava nos professores que me davam cursos, nas palestras, nas empresas que eu visitava, eu ia percebendo o que era o certo e o que era errado. E o certo eu ia adaptando para a minha realidade. Então foi um processo assim que ele teve um início, um meio, mas ainda não teve um fim. Ele ainda continua, porque esse foi um primeiro passo desse reconhecimento em termos de Brasil. E agora eu estou querendo um pouco mais disso aí. Então isso só foi um ponto de partida. Mas é você acreditar naquilo que você faz e que você gosta. Perfeitamente. E é gratificante, né? Muito. Assim, você faz muitas horas de exercício por dia. Você ama fazer exercício. Eu tenho uma curiosidade sobre isso. Olha, digamos que minha vida é dividida em 2 pontos. Eu tive o meu lado de esportista de competição, onde eu treinava 4, 5 horas, com o objetivo de chegar a uma Olimpíada. Não cheguei, por uma série de fatores que não depende só de você como atleta, mas a parte administrativa, burocrática. E depois tem o Luiz atual, é aquele que dedica algumas horas, mas não muitas horas por semana. Na verdade, 1 hora, às vezes dentro dessa 1 hora, 30 minutos numa parte do dia, mais 30 minutos na outra parte. Não faço mais do exercício, vamos dizer assim, algo a mais. Na verdade, eu procuro agregar o exercício no meu cotidiano, na minha vida. Como eu gosto de dançar, eu gosto de um bom vinho, eu gosto de um jantar.
então eu agrego a isso. Porque geralmente o esportista ele tem que abrir mão desses prazeres para poder só dedicar aquilo. Então hoje eu não faço mais isso. Mas a atividade física para mim hoje é mais em questão de saúde, não mais como estética. Entendi. Agora, você me dizia antes do programa que você não começou por um absoluto amor, mas sim por necessidade. É verdade. Você já foi gordinho mesmo? Já. Tive uma fase quando eu parei de competir profissionalmente. Então você tem aquele seu momento que você para de treinar 4, 5 horas, mas continua comendo. E foi um tempo que eu tirei para mim, eu fiquei sem praticar nenhum tipo de atividade, obviamente que você acaba engordando. E eu descobri com duras penas como é difícil a vida de uma pessoa gordinha, né? Porque você vira um companheiro de momentos agradáveis, mas você nunca é convidado para, digamos assim, para os melhores momentos, na verdade. Você está ali. E aí você percebe que as pessoas te olham com outros olhos. E eu falava, pô, essa vida não é para mim, não era assim. Então você começa a mudar. E foi onde eu prestei atenção naquilo que eu sentia e o que a maioria das pessoas sentem hoje. Foi onde que eu acabei escolhendo essa minha profissão e comecei a desenvolver meu método de trabalho. E percebo que é bem difícil, É verdade. Deixa eu te falar. O que você tem a dizer? O que você recomenda? Porque eu percebo que hoje as pessoas, esse cultivo ao corpo, muitas vezes é até exagerado em certas pessoas. E muitas delas querendo perder peso rapidamente, a qualquer preço, com medicamentos. O que você recomenda, Luiz? O que você diria sobre essa perda instantânea de peso que procuram? Olha, a perda instantânea de peso, ela é infundada, ela não funciona. Porque o corpo ele é uma máquina harmônica. Então, o que acontece? Para você ganhar peso, existe uma série de fatores que acontecem para que isso aconteça. E a mesma coisa vai ser ao contrário. Então, as pessoas, quando elas falam, eu emagreci 10 quilos em um mês, isso é balela. Na verdade, houve uma redução, uma perda líquida apenas, que você vai se recompor rapidamente. Volta, né? Volta rapidamente, que chama de efeito sanfona, ioiô, enfim, essas coisas todas que a mídia já coloca para a maioria das pessoas. Perda de peso tem que ser sempre a médio ou a longo prazo. Isso envolve um educador físico, envolve uma nutricionista, um nutrólogo, envolve médicos e esses profissionais, às vezes até psicólogo também. E esses profissionais, eles vão montar um programa na qual essa pessoa, durante determinado período, ela tem que atingir metas. Então, assim, o corpo ele se adapta muito fácil. Então, hoje você pode perder 300, 400 gramas e daqui a 2 semanas você ganha mais 100, 300. Então, não é assim. A perda ela tem que ser... geralmente, o que a gente vê nos estudos científicos é em torno de 400, 500, até 800 gramas inicialmente. Mas a gente percebe no dia a dia, eu lido com isso, que isso varia de 300 a 400 gramas por mês. Sim. Tá? Então, não acredita, porque isso não existe. Medicamento, essas fórmulas malucas, ela é só momentânea. Para aquele momento ela vai funcionar, depois não volta mais. Entendi. E o mesmo acontece com quem quer ganhar massa muscular muito rapidamente, né? Não dá. Não. Massa muscular, veja só, você tem células, as células precisam desenvolver, né? E isso emana descanso, emana alimentação, emana exercícios. E isso tem que ser muito bem planejado e tem que ter um tempo. O corpo... ele vai reagir conforme os estímulos. Veja só, o corpo ele não sabe contar, o músculo ele não conta. Essa coisa de 15 repetições é bom para isso, 10 repetições, isso é balela. Na verdade, a pessoa ela tem que ter um planejamento adequado para a realidade dela e ela tem que ter uma regularidade na prática de exercícios, o que na maioria das vezes não acontece. Então, por isso que os resultados não acontecem. E um detalhe também importante, existe uma diferença entre homens e mulheres. Os homens ganham massa muscular muito mais fácil do que as mulheres. E quando a gente vê essas mulheres muito fortes, que às vezes a gente vê na mídia,
pode ter certeza que eles usaram de medicamentos para atingir essa performance que eles estão lá, porque é inviável. E esses medicamentos, tipo anabolizantes, essas coisas, são extremamente prejudiciais. Então, o anabolizante é uma coisa engraçada. Ele surgiu para ajudar as pessoas, só que aí tomou-se um outro caminho. Porque o anabolizante, ele teve uma época que foi usado muito para pessoas que tinham baixa nutrição, pessoas que tinham nanismo. Né? A gente era usado como um trabalho de fazer com que a pessoa voltasse ao seu normal. O caso mais antigo assim, relatado pela mídia foi do caso do Zico, do futebol. Ele foi tratado com anabolizante. O Robinho do Santos foi feito uma época, mas isso é o quê? Para performance. Só que as pessoas que vão para uma academia, elas não vão para uma performance, elas vão para a estética. Exato. E essa estética, ela, pelo momento você fica bonito. Jovem sempre é bonito. Com o passar do tempo, as coisas mudam e as pessoas têm que mudar também. Os objetivos eles mudam conforme a idade. Quando a gente é novo, a gente tem uma ideia diferente da gente. Conforme o tempo passa, a gente vai querendo outras coisas. E é isso que as pessoas não entendem. E tem pessoas que chegam em determinados momentos da vida que eles querem resgatar aquilo que não tem mais. E não tem condição. E não tem mais condições. De jeito nenhum, não adianta. Dizem, o tempo é inexorável e é mesmo. É verdade. Qual é o momento de contratar, de procurar um personal trainer? Veja só, o personal ele surgiu numa lacuna que as academias nos deixaram. Porque hoje as academias eles têm 1 ou 2 profissionais tomando conta de 30, 40 pessoas que na verdade não conseguem nada. Você simplesmente observa o que está acontecendo no ambiente ali. Perfeito. O personal, ele surgiu, ou ele deve ser contratado a partir do momento que a pessoa quer algo bastante exclusivo para ela. Ela não quer algo que todo mundo faça igual. Na academia todo mundo faz praticamente igual. O homem chega lá, você faz supino, a menina chega, você faz agachamento. Não, não é isso. As coisas, ela parte do seguinte momento. Eu preciso ter um planejamento adequado para os meus objetivos, para os meus desejos, para a minha realidade. Esse é o momento. E não tem idade. Hoje nós temos isso clientes... que eu queria saber. Não tem idade. Não tem idade. Hoje eu tenho clientes aí com 10 anos de idade por causa da obesidade, como tenho pessoas eu tinha uma cliente de 96 anos. Você está brincando? Não estou brincando não, 96 anos. E assim, durante a vida fez bastante? Não, a de 96 não fez muito. Na verdade, ela começou dos 80 para frente. Perfeitamente. Olha, nós chegamos ao final. Mas eu quero que você deixe no ar, em poucas palavras, a certeza para mim e para os telespectadores como eu, de que é certo, de que começar dá para continuar com amor, criar amor e gostar, porque todo mundo me diz, Clara, é só começar que pega gosto e aí não fica sem. Você deixa essa certeza? Deixo. Tenho plena certeza que não existe idade para você começar. Na verdade, existe vontade de você querer fazer alguma coisa por você. E quando você cuida de você mesmo, você percebe que as pessoas que estão na tua volta, há uma energia diferente. E isso te traz benefícios que são imensuráveis. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Viu? Boa sorte. É muito bonito realmente esse trabalho de vocês, personal trainer. Obrigada, querido. JB, um beijo. Até o próximo.